Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Scarios, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Músico Investidor. E no quadro de hoje, analisando indicadores de empresas, falaremos sobre o Banco do Brasil. Vou mostrar para vocês quais são os indicadores que eu utilizo para algumas tomadas de decisão. Bora pro vídeo. Então tá aqui, Banco do Brasil, ticker BBAS3, está na cotação de hoje, 29 de dezembro de 2022, de R$ 34,48. E aqui eu utilizo o Status Invest, statusinvest.com.br, tá? Para quem quiser utilizar esse site também, eu recomendo porque tem bastante informação interessante. Então vamos lá. Primeiro indicador, o valor da cotação atual. Então aqui a gente tem a mínima das 52 semanas, ela chegou a R$ 26,20 e a máxima R$ 43,39. Então ele mostra aqui que está numa média de preço das últimas 52 semanas, mas vamos aos indicadores. O primeiro indicador que eu vejo é o PL, que é o preço sobre lucro. Quantas vezes o lucro a empresa está negociada, e eu gosto de ver o histórico de pelo menos 5 anos. Então a gente tem uma média aqui de 6,87, atualmente está sendo negociado a 3,65, 47 praticamente por cento abaixo da média. Então aqui nos últimos 5 anos, percebam que ele já foi negociado a 9 vezes lucro. Veio caindo, 2019 9,23, 2020 8,36, 2021 4,19 até chegar aos 3,65 de hoje. Esse aqui é o indicador que vocês têm que tomar um pouco de cuidado para avaliar, porque a partir do momento que o lucro da empresa cai, naturalmente, em relação à cotação atual, esse PL sobe. Então, enquanto a empresa está dando um lucro consistente, esse é um indicador que você tem que analisar, porém não somente ele. Então, por exemplo, se a empresa hoje ela dá 100 milhões de lucro, está sendo negociado a 3,65 e o lucro dela cai 50%, esse valor aqui naturalmente aumenta. Então vai passar a ser negociado vezes 7 vezes lucro, mais ou menos, até a cotação acompanhar esse lucro. Então tomem um cuidado, pois esse PL aqui é um indicador que tem que ser analisado com um pouco de cuidado. Se tiver uma alteração muito grande no lucro das empresas, esse indicador ele acaba aumentando de forma substancial. Um indicador mais estável, na minha opinião, é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Qual é o valor somando todos os ativos da empresa? Então, o Banco do Brasil hoje está sendo negociado a 0,64 vezes o valor patrimonial, ou seja, a cada R$ 1 do valor patrimonial do Banco do Brasil, você está pagando o equivalente a 0,64 centavos. Ou seja, o Banco do Brasil aqui, em média, vem sendo negociado no valor patrimonial desde 2011, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo do que estiver acontecendo no momento. Aqui em 2019 chegou a 1,5 vezes o valor patrimonial e agora ele está aqui na casa dos 0,65. Perceba que poucas vezes ele se manteve aqui desde 2011 nessa casa muito baixa do valor patrimonial. Então é um dos indicadores que acabam mostrando que a ação está mais barata do que ela esteve na média. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda, é preciso mais análises ainda em relação aos ativos, mas estou mostrando para vocês o que eu uso para avaliar uma empresa. Outro indicador muito importante que eu utilizo também é a margem líquida, ou seja, com base na receita de R$ 100, a margem de lucro do Banco do Brasil é atualmente de 12,64. Então, a cada R$ 100 ele fica aí com uma margem de lucro de 12,64. Isso aqui indica se a empresa está trabalhando em boas margens de lucro. Às vezes, a empresa tem que ter uma receita extremamente gigantesca para ter um bom lucro. No caso do Brasil aqui, uma margem de 12,64 é um bom lucro. Vamos ver historicamente. Já trabalhou com margens maiores aqui em 2015. Ó, a média é de 11,63, está aqui 8,7% acima da média. Já trabalhou com margens menores aqui, ó, quase 4% de margem. Ou seja, a cada R$ 100 da receita, o Banco do Brasil aqui ficava com R$ 4 de lucro. Então, esse é um fator também importantíssimo para vocês analisarem, margem líquida. E a margem líquida acaba impactando aqui nesses outros dois indicadores, que são as receitas aqui nos últimos 5 anos e os lucros nos últimos 5 anos. E perceba como o banco está eficiente, pois mesmo a receita tendo caído,
o lucro aumentou 30%. Então, ou seja, com menos 7% de receita, ela ainda consegue ter um lucro de 30%, de quase 31% a mais. Então, é sinal de que o banco está se tornando cada vez mais eficiente. Então, outro indicador muito importante também para vocês analisarem. E agora, vamos a dois indicadores que são muito importantes, que é o Dividend Yield e o Dividend Payout. Vou te mostrar a diferença entre os dois. E aqui nós temos um Dividend Yield de 12,10%, ou seja, a empresa nos últimos 12 meses, com base na cotação atual, pagou 12,10% de Dividend Yield, que se resulta aqui em R$ 4,17. É um ótimo Dividend Yield, você não encontra empresas assim com facilidade na bolsa, tendo a qualidade desse banco. E agora a gente tem que ver se esse Dividend Yield ele é sustentável, com base no Dividend Payout. Então vamos mostrar o Dividend Payout para vocês. Muito bem, o que seria o Payout? O Payout da empresa é quanto do lucro ela distribui aos seus acionistas. Então aqui, na média, ela distribuiu 36% do seu lucro. Ó, em 2018, 37,33%, 2019, 41,06%, 2020, 31,66%, 62%, em 2021, 38,16%, 2022, 36,14%. Por essa empresa fazer parte do novo mercado, que indica que ela não tem units, ações ordinárias ou preferenciais, todas as ações da empresa são ordinárias, ela é obrigada a distribuir pelo menos 25% do lucro. Então, com base no lucro da empresa, você consegue já calcular mais ou menos em cima do payout quanto que ela vai pagar de dividendo. Então, quanto mais ela lucra, se ela mantiver o payout médio, você consegue fazer esse cálculo. Isso é muito importante. Até mais do que somente o Dividend Yield, porque o Dividend Yield é quanto ela pagou nos últimos 12 meses. Então não significa que ela vai pagar a mesma coisa. Às vezes pode pagar mais, como é o caso do Banco do Brasil atualmente. Mas com o Dividend Payout, você consegue, antes mesmo das empresas divulgarem os resultados, saber mais ou menos quanto que ela poderá pagar de dividendo. Isso acaba ajudando muito na sua tomada de decisão quando você vai fazer um novo aporte. E outros indicadores importantíssimos são os indicadores de endividamento, que você consegue avaliar a saúde financeira da empresa. No caso do Banco do Brasil aqui, ele não possui dívidas. Esses foram alguns indicadores do Banco do Brasil. Espero ter ajudado vocês a entender como se analisa uma empresa. E agora eu vou falar um assunto muito sério. Uma empresa não é simplesmente uma página aqui no site. A empresa é um organismo vivo que está tomando decisões diariamente e fazendo novos projetos. Então você tem que acompanhar também o que a empresa está pretendendo para o futuro, o que ela está fazendo para o futuro dela. E não simplesmente acompanhar indicadores passados para tomar sua decisão. Investir em ações não é simplesmente olhar um código na bolsa, ver o preço dele e comprar. Você tem que entender a estratégia da empresa e saber o que está acontecendo com ela. Então, se você tem uma empresa que te interessa, você digita o ticker da empresa e coloca RI ao lado dela no Google. Todas as empresas listadas na bolsa têm o site de RI, que é a relação com o investidor, onde trimestralmente ela coloca seus balanços para vocês analisarem e fala também quais são os caminhos que ela está tomando. Às vezes você pega indicadores péssimos aqui no site, porém a empresa está plantando para colher bem lá na frente, às vezes daqui 5 anos. Então, de acordo com a sua análise, vendo esses próximos projetos que pareçam promissores, às vezes com os indicadores atuais, a cotação lá embaixo, pode ser um bom indicador de compra. Então, vale cada um aí fazer a lição de casa, analisar bem as ações antes de comprar, e assim você consegue ficar muito mais tranquilo com seus investimentos. Mesmo que a ação despenque bastante, você sabe o que você comprou, você sabe se ela é eficiente ou não, e aí você consegue ficar muito mais tranquilo. Então hoje foram a análise dos indicadores do Banco do Brasil. Na minha opinião, está barato pelo que o banco entrega, um dividendo excelente, bons múltiplos, boas margens, porém sempre pode ficar mais barato. Então vai de você tomar sua decisão se vale a pena investir no banco ou não. Então se inscreve no canal, deixa seu like. Toda segunda-feira terá análise fundamentalista de uma das empresas aqui da Bolsa. Se você quiser que eu analise uma empresa específica, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, um abraço.